Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cassandra e hoje eu tô aqui para ensinar para vocês essa mini saia forrada com bolsos externos e cintinho do mesmo tecido. Espero que gostem, vamos ao vídeo. Começando com um pedaço de papel dobrado ao meio. Esse papel já está com a medida de comprimento que eu quero a minha saia. Então, eu vou fazer um retângulo com o comprimento da minha saia e com a largura do meu quadril. E é isso que eu tô marcando aí, tá? Vou riscar uma linha reta. Lembrando que esse papel dobrado ao meio já vai sair a modelagem da frente e da traseira da saia, tá bom? Vamos medir agora a altura do quadril e vamos fazer a reta da linha do quadril. Vou identificar aqui o centro do molde para que vocês consigam entender direitinho, né? E aí vamos à medida da nossa cintura. Pego a medida da minha cintura, divido em 4, né? Dobro a fita em 4 e coloco mais 2 centímetros da pence de cintura, certo? Então, aqui, pessoal, do centro da peça para fora, eu tô medindo 11 centímetros, que é a distância da pence, tá? Do centro da peça. 10 centímetros de comprimento, 1 centímetro de cada lado. Vamos fazer nosso triângulo da pence. E agora, traçar a curva do nosso quadril. A linha que une a cintura ao quadril. Podemos recortar agora nosso molde da frente. Agora eu vou marcar 2 centímetros da caída da cintura na frente, que é um pouquinho mais baixa. Vou fechar a minha pence, dobrar ela, pode ser com fitinha ou com alfinete, tá? E aí que eu vou riscar a curva da cintura. Risquei a curva da cintura, posso abrir a pence. Vou separar esse papel só para ficar mais fácil de eu lidar, tá? Porque o molde da frente tá pronto, tá? Então agora o molde das costas, ele vai ser praticamente copiado com um detalhe, tá? O molde das costas, ele tem 1 centímetro a mais na largura dessa saia, tanto na cintura quanto no quadril. Vocês podem aumentar tanto lá no centro quanto na lateral, vai dar na mesma, tá? Vou contornar ele na parte de quadril. A pence tem uma diferença, tá? Eu vou riscar aqui só para eu ter uma base. Então, a pence vai ser com 12 centímetros de altura e 3 de largura. Então, marquei 12 aqui, 1,5 para cada lado do traço e vou fazer meu triângulo também. A parte das costas, pessoal, não tem tanta caída e geralmente a gente faz uma caidinha só quando tem o bumbum muito empinado, tá? Então, nesse caso aqui da minha, eu vou dobrar e vou cair 1 centímetro só, porque quando eu dobrar essa pence, vai ficar pontudo a parte de trás. Então, é só essa diferencinha que eu vou tirar nesse caso, tá? É uma curvinha muito pequena. Se você tem pouco bumbum, não precisa nem fazer uma pence tão profunda e nem as costas com tanta diferença. Aqui nosso molde tá pronto. Molde pronto. Com diferencinha na cintura, 1 centímetro maior na parte de trás. Agora vamos ao revel dessa saia. Revel ou cos, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho como vai ser. Fechamos essa pence, apoiamos esse molde em um outro papel para que a gente possa só contornar essa cintura. Tá? A partir desse contorno, eu vou medir 5 centímetros em toda a extensão, tá? Vou fazer uma linha para juntar esses pontos e vou recortar. Eu vou fazer esse procedimento frente e costas, tá?
Eles têm formatos diferentes, então identifique essas pequenas peças, por causa que o formato da cintura, de costas e frente também não é o mesmo, tá? Aqui, pessoal, olha, pode ver que tem o mesmo formatinho e isso é para uma saia sem cós. Mas esse molde também pode servir para uma saia com cós, que é o nosso caso. Então, o que a gente faz com uma saia sem cós? A gente descarta esse pedaço de cima e só encaixa o cós, cortando 2 vezes, tá? O cós no tecido. E quando é sem cós, eu vou cortar esse revelzinho uma vez só no outro tecido. Aqui eu vou fazer a mesma coisa nas costas, como eu já falei. Então, pessoal, não precisa vocês terem um molde para uma saia sem cós, um molde para uma saia com cós. Usa o mesmo e faz desse jeitinho aí que eu tô fazendo para vocês, tá? Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Cliquem no sininho para vocês receberem as notificações dos vídeos que chegarem aqui. Quanto mais vocês inscreverem, mais conteúdo eu consigo colocar para vocês, ok? E também, se vocês têm algum pedido em especial, é só colocar aqui nos comentários, que daqui a pouquinho eu já começo a atender os pedidos de vocês. Estou anotando tudo. Então, agora, gente, vamos ao molde do nosso bolso. Esse bolso eu vou disponibilizar para vocês o desenho dele no site, tá? Mas vou passar todas as medidinhas para vocês aqui da mesma forma, tá? Então, ele tem 18 centímetros de largura, certo? Aí, ele vai ter 26 centímetros de altura. Então, por isso que eu vou fazer uma linha reta aqui, só para eu não me perder. A lateral desse bolso, que é onde faz aquela caidinha na lateral, ele vai ter 13 centímetros de altura. E a ponta do bolso lá em cima vai ter 6 centímetros de largura. E a partir daí, eu vou fazer uma curva para o formato da boca desse bolso, ok? Depois disso, eu vou recortar meu bolso. Todos esses moldes estão sem margem de costura, tá, gente? Depois no tecido eu jogo essas margens. Vou fazer o revelzinho desse bolso, que nada mais é do que contornar a boca do bolso. Aí eu vou riscar 3 centímetros ao redor dele todo, tá? Pra gente fazer o acabamento da boca do bolso, ok? Com isso, eu terminei minha modelagem, porque eu não tenho necessidade de modelar a faixa da cintura, as presilhas para a faixa, né? Então, vamos ao corte do tecido. Aqui, gente, lembra que eu falei para vocês, é o molde de uma saia sem cós. Como eu quero a minha com cós, eu vou só dobrar essa marcação para dentro, então eu só fiz os piques por causa da curvinha que fica ruim para dobrar, ok? E vou riscar o corpo da minha saia e o cós separadamente. Todo o molde riscado rente ao papel e vou jogar as margens de costura somente no tecido. Essa saia tem recorte no centro da frente e no centro das costas. Você precisa decidir onde vai colocar o zíper. Por quê? Porque quando você vai colocar o zíper, é preferível que você ponha um pouquinho a mais de margem, tá? Aqui, gente, eu tô medindo 5 centímetros da barra da minha saia. Medi 5, fiz uma linha reta e vou cortar a mais para eu fazer uma barra larga, certo? Então, agora no corte é que eu vou jogar o centímetro de margem de costura. E aí eu posso marcar a linha de quadril, se quiser, para ficar fácil de encontrar na costura. E as pences principalmente, tá? Por quê? Porque essa saia vai ser forrada, daí eu marco as pences na frente, nas costas,
no forro, porque por ser branca, fica fazendo sombra, tá? Então, marquem tudo junto para as pences ficarem todas encontradinhas e não dar sombra uma coisa na outra. Gente, eu resolvi botar meu zíper na traseira, tá? Então, a margem de costura do meio da traseira da saia é um pouco mais, tá? Do que 1 centímetro por causa do zíper. Aqui eu vou cortar meu cos. Se fosse revel, era uma vez no tecido. Como é cos, são 2 vezes no tecido a parte de trás e 2 vezes a parte da frente, certo? Encontra ali onde você identificou como o centro da peça, você coloca na dobrinha, risca e corta com 1 centímetro de margem. Outra coisa também, né, gente? Se eu tô colocando meu zíper na traseira, meu cos atrás também vai ser dividido, certo? Aqui, então, tô riscando meu bolso, só riscar e cortar com 1 centímetro de margem, sem mistério. Revel também. Agora eu vou cortar as presilhinhas do meu cos, certo? Então, eu vou cortar 4 pedacinhos de 10 centímetros por 5 centímetros de largura. Assim, simples assim. Claro que vai sobrar um pouquinho, mas isso a gente pode tirar na hora da costura. Finalmente, a faixa da minha cintura. Aqui tá um tecido dobrado e eu tô medindo 5 centímetros, então quer dizer que ao total a largura são 10 centímetros. E o comprimento, gente, aqui pra mim eu tô fazendo toda a largura do tecido. Depende muito da cintura de vocês, que tem ainda que dar o espaço pra amarrar, tá? Revel do bolso, revelzinho do bolso. E aí agora eu vou cortar o forro da minha saia, que nada mais é que o mesmo molde de toda a saia, só a única diferença é que a gente tira aquela beirada inteira da barra, não precisamos de barra larga, etc. Então vamos cortar igualzinho a frente e as costas, só que sem a barra. Não esquece de marcar também as pences. E vamos à costura. Preparando o bolso revel pregado na boca do bolso, pelo direito. Retiramos o excesso para não ficar repuxando, tá, pessoal? E vamos bater uma costura no revel. A gente vai overlocar ou passar zigue-zague nessa beirada, tá? Então, vamos fazer isso nos 2 bolsos. E aí, depois que a gente passar a overlock ou a zigue-zague na beiradinha desse revel, nós vamos pespontar a boca do bolso antes da gente pregar, tá, pessoal? Então, eu vou virar essa beiradinha depois. Vou pespontar aqui bem na beiradinha da boca do bolso e depois mais um pespontinho com um pezinho de máquina de distância, para parecer aquele pesponto de jeans, tá? Aquele pespontinho duplo. Bolsos preparados, vou fechar as minhas pences, tá, pessoal? Então, tem pence nas costas e pence na frente, fechem todas, tá? Lembrando que as da traseira são um pouco mais compridas. Vou pregar meu bolso. No caso de ser o bolso comum, pessoal, é só alfinetar e deixar e virar para dentro 1 centímetrozinho da margem de costura, né? Esse aqui, porque como eu estampei ele já tem a marquinha certinha para poder pregar ele direitinho, sem errar. Passei a costurinha de fora, aí eu vou fazer a mesma coisa que fiz na boca do bolso. Vou com um pé de máquina de distância, eu vou fazer o segundo pesponto, ok? Aqui eu só vou dar uma prendidinha na boca do bolso para que eu possa tirar os alfinetes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, pregando o outro bolso.
Vou proceder da mesma forma no outro bolso. Depois dos bolsos pregados, eu vou unir as duas frentes com uma costura reta. Então, eu uni a frente, vou unir as laterais também, frente com costas. Depois que eu fazer todas as costuras do tecido da saia em si, o tecido de fora, eu vou fazer a mesma coisa no forro, só que sem os bolsos, né? Mas eu tenho as pences, as costuras centrais e laterais, só vou deixar aberto a costura das costas, tá? Aqui eu ainda fechei a costura central para depois fazer as pences, porque como ele não tem direito e avesso, assim pelo menos eu não confundo, tá, pessoal? É só por isso que a ordem tá diferente. Depois de todas as costuras de junção, de lateral e centro da peça, eu vou overlocar ou passar zigue-zague em todas essas costuras, tá, pessoal? Tanto no forro quanto no tecido de fora da saia. E também na parte aberta da saia, que vai ser a traseira, e na barra também, dos dois tecidos. Agora, depois de overlocado, você vai pespontar a lateral pela parte da traseira, tá? Então, você vai bater a costura na traseira da saia, para, digamos, assentar o bolso. Então, nesse caso aqui, eu passei as duas costuras também com o pé de máquina. A parte da frente que você pode bater pela direita, que seria a posição do zíper, mas a parte do centro ali da frente tanto faz, tá? Então, agora vamos fechar nosso cos. Fechamos a lateral do cos, tá? Encontra a parte da frente com a parte de trás. No caso aqui, que eu vou deixar o zíper na traseira, eu vou deixar a parte de trás do cos também aberta. Depois de prender o cos, pessoal, eu vou preparar aquelas presilhas, os passantes da nossa faixinha, ok? São 4 passadores que eu vou fechar e pespontar dos dois lados. Eu tenho a opção de pregar esses passadores depois da saia prontinha. No meu caso, eu prefiro colocar com ela aberta ainda, porque eu não quero que o passante pegue no forro, então por isso que eu vou fazer ela agora, tá? Os passantes da traseira vão ficar presos na pence, na altura da pence, e os da frente na altura do bolso. Ainda falta a gente pregar o outro lado do cos no forro, tá, pessoal? Mas isso é só encontrar a costurinha agora, tá? Sem grandes problemas, tá? Para que a gente possa agora pregar o nosso zíper. Aqui eu mudei o pezinho de zíper, eu vou pregar na minha saia um zíper comum. Mesmo assim, eu troquei o pezinho para que a gente deixe pertinho da costura, certo? Então, aqui vou pregar. Eu tô pregando bem até a linha do quadril que eu marquei na modelagem, tá, pessoal? Aqui eu fiz um pique, ó, porque daí esse pique eu vou encontrar na outra costura de cos do outro lado. Eu alfineto para prender direitinho e não correr essa costura na hora que eu estiver fazendo. E vamos pregar o outro lado do tecido no zíper.
Depois disso, a gente precisa fechar o final do nosso zíper. Se você tiver com esse pezinho, como o meu aqui de uma banda só, pessoal, é mais fácil, tá? Então, é só pegar um pouquinho para cima da costura que você fez, tá? Pode aí transpassar uns 2 centímetros de onde terminou a tua costura e aí fecha até o final. Depois disso, a gente vai pregar o forro. Então, começamos pelos 2 lados do cos, que a gente vai fazer um sanduichinho, né? Com o zíper. Vai ficar 2 tecidos com o zíper no meio. A gente tenta encontrar também a costurinha da cintura. E vai levando até um pouco mais. Eu costumo levar o forro uns 2 centímetros para baixo do que eu levei a costura do zíper na parte de fora, tá? Então, o zíper eu prego uns 2 centímetros a mais no forro do que eu preguei na parte de fora do tecido. Os 2 lados, tá? Faz o sanduichinho também do outro lado. Zíper pregado no forro também, vocês vão perceber que vai ficar o zíper no meio, direito da saia de um lado, avesso da saia, o forro da saia do outro lado. Vocês vão proceder da mesma forma, 2 centímetros para cima de onde terminou a tua costura de zíper, você vai fechar o forro até a barra. Então, depois disso, vocês vão fechar esse cos, certo? Iniciando da ponta do zíper, fechando toda a parte superior do cos, encontrando as costurinhas de lateral, até chegar na outra ponta do zíper ou do cos. Mantendo sempre um pezinho de máquina, tá, pessoal? Então, daí, depois disso, vocês vão tirar esse excessinho do canto, tá? Quando vocês virarem, vai ficar um acabamento melhor. Depois que desvirar, vocês vão fazer um pespontinho na beirada do cos, tá? Pode ser um pespontinho bem na beiradinha, ou se vocês quiserem fazer aquele pesponto de um pé de máquina, fiquem à vontade. Mas nesse caso, um pespontinho na beirada fica melhor. Depois do pesponto na beirada, vamos ao pesponto na parte inferior do cos, tá, pessoal? Então, aqui, como eu já preguei minhas presilhas, eu vou ter que ir até na presilha onde dá, fazer um retrocesso e depois retomar depois da presilha, tá? Aí, o que que eu faço? Jogo o tecidinho todo para dentro do cos, vou sentindo as costurinhas, as sobras de costura ficarem para dentro do cos, tá? Vocês podem também primeiro pespontar, fazer todo o cos e depois pregar essas presilhas, tá? Fica a critério de vocês. Eu gosto de fazer assim porque já vou prendendo todos os tecidos juntos. E nada impede também de vocês passarem essa costura por cima da presilha, sem problema. Vamos à barra, então. A barra do tecido eu vou fazer mais larga, então. Eu fiz 5 centímetros a mais. O forro que não é necessário. O forro vocês podem fazer uma barrinha de 1 centímetro, 2 centímetros, sem problema algum. Finalmente, nós vamos fazer então a nossa faixa. Vocês podem fechar com a ponta ou reta ou na diagonal, a critério de vocês. Só não esqueçam de deixar um pedacinho aberto para que vocês consigam desvirar essa faixa para o direito, ok? Depois da faixinha desvirada, vamos pespontar ao redor dela toda, tá? Também pode ser com pé de máquina ou com a costura bem na beiradinha, indiferente.
Então chegamos ao final de mais um vídeo, nossa saia está prontinha, forradinha. Essa, pessoal, eu fiz com estampa no bolso, localizada. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir um kit, eu mando para vocês. Temos o kit de saia curta ou saia longa, tá? Com o bolso assim estampado. E tem outras estampas que é só vocês escolherem e eu mando para vocês em qualquer lugar do Brasil, ok? Só me pedir nas redes sociais, no Instagram ou no meu próprio site, que eu mando para vocês, certo? Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de assistir quantas vezes vocês quiserem e precisarem, pois costura é questão de paciência e persistência, não esqueçam. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima!